vamos falar agora sobre as políticas externas. As políticas visam atender às necessidades de um país, ou seja, da população. Então, tem as políticas externas. Quanto mais um representante político conhece e mantém as políticas adequadas, maior será a ampliação e as chances de negociar e desenvolver o seu país. Esse desenvolvimento, essa relação, não só estão relacionadas a trocas comerciais, como também desenvolvimento de parcerias. Porque se eu quiser usar o mar para eu navegar, para fazer os meus negócios, eu tenho que ter permissão daquele país. Se eu quiser usar hidrovias, mesma coisa. Se eu quiser construir uma ponte para ligar o meu país ao país vizinho, eu tenho que ter autorização desse país. Então, eu tenho que ter boas relações políticas para eu atender os meus objetivos. Relações com outros países. O Brasil é reconhecido como um país que tem a política de boa vizinhança. Por quê? Ele tem uma boa relação não só com seus países vizinhos, como também com os países de outros continentes. Após a década de 1550, houve uma intensificação na questão industrial. E com essa intensificação das indústrias, houve também a necessidade de ampliar as suas relações, principalmente as comerciais. Então, o Brasil, ele teve uma relação, começou a ampliar a sua relação, principalmente com os Estados Unidos, que nessa época já era a grande potência mundial. Na década de 1970, o nosso país, ele teve um avanço muito grande no desenvolvimento industrial. Começava a formar uma base industrial, ou seja, ele começou a solidificar as suas indústrias. Então, um grande mercado comercial interno fez com que houvesse um avanço em vários setores, seja na agricultura, seja nas indústrias alimentícias, e seja N setores. Profissionais envolvidos na política, na geopolítica, principalmente. Cônsul tem como função de atender e proteger os interesses dos cidadãos brasileiros. Por exemplo, se a pessoa estiver nos Estados Unidos, o cônsul se estiver passando com algum problema, ele vai lá resolver o problema, mas respeitando as normas, as regras, as leis daquele país. Não pode ir contra as regras daquele país. E o diplomata representa o país nas negociações comerciais. Então, quem faz as negociações comerciais com outros países é o diplomata. Estabelece relações culturais e também promove ações de cooperação. Um cooperar com o outro, de acordo com seus interesses. E o embaixador é a figura que a função dele é semelhante à do primeiro-ministro. Tem a função de orientar questões que envolvam a segurança da política externa. Então, assim como manter as relações com outros países, faz essa ponte entre um país e o outro. Se houver qualquer problema, quem vai resolver entre um país e o outro, quem vai tentar resolver é o embaixador. E aqui é a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Política interna brasileira refere-se à organização dentro do país, a qual trata dos assuntos do Estado. Ou seja, a política interna brasileira, ela é responsável pela organização e administração dentro do país. Em governos, por exemplo, em governos democráticos, quem é que vai escolher o seu representante? É o próprio povo através da votação. Então, é um tipo de política. É a política governamental democrática. Ministros.
são órgãos da administração direta com poder para gerenciar áreas determinadas. Então, é aquele conjunto de pessoas que representam o povo diretamente ao presidente da República. Tem o ministro da Educação, tem o ministro da Saúde, tem o ministro de Segurança, tem o ministro da Economia. Então, cada um com a sua função e tem essa ligação direta com o presidente da República para resolver cada questão na sua função. Então, é só isso.